No dia 18 de setembro de 1961, em West Reading, na Pensilvânia, nascia Lori e George Chappell. Eles nasceram unidos pela lateral da cabeça, com os rostos virados em direções opostas. Lori nasceu fisicamente capaz, mas seu irmão teve um problema na espinha que lhe deu dificuldade de mobilidade e, com isso, ele passou a sentar em um banquinho com rodas que Lori o empurrava. Os gêmeos siameses mais velhos do mundo. Lori e George Chappell morreram aos 62 anos. Lori e seu gêmeo transgênico George faleceram no domingo, dia 7 de abril de 2024, em um hospital na Pensilvânia. A causa da morte não foi revelada. Os irmãos, que tinham crânios parcialmente fundidos e compartilhavam 30% de seus cérebros, desafiaram os médicos que diziam que eles não viveriam além dos 30 anos. Lori estava bem, mas George, que tinha espinha bífida, estava confinado a uma cadeira de rodas que seu irmão gêmeo empurrava. Ele teve uma carreira de sucesso como cantor country, mas Lori perseguiu seus interesses em outro lugar, como jogadora de boliche vencedora de troféus. Ela também trabalhou na lavanderia de um hospital por vários anos durante os anos 90, organizando sua agenda de acordo com os shows de George, que os levaram ao redor do mundo, para países como Alemanha e Japão. Os irmãos se tornaram os primeiros gêmeos siameses do mesmo sexo a se identificarem como gêneros diferentes depois que George, cujo nome original era Dory, se tornou um homem transgênico em 2007. Foi nesse momento que ele mudou seu nome de Reba, um apelido que ele adotou para homenagear seu ídolo Reba McEntire, porque não gostava de seus nomes rimados, para George. Os gêmeos viviam de forma independente em um apartamento de 2 quartos na Pensilvânia, onde se revezavam na prática de seus hobbies separados. Eles alternavam o quarto em que dormiam e também tomavam banho separadamente, usando a cortina do chuveiro como barreira enquanto ficavam do lado de fora da banheira. A dupla apareceu em vários programas de TVs. No passado, quando questionada se a morte de um significaria necessariamente a morte do outro, Lori disse na época: não significaria. Esse é outro equívoco. George, então, Reba, explicou no documentário de 1997. Se for detectado cedo o suficiente, poderíamos ser levados às pressas para o hospital e, em caso de emergência, sermos rapidamente separados para salvar o outro. Perguntado se eles alguma vez desejaram se separar, ele disse que não. Seríamos separados? Absolutamente não. Minha teoria é: por que consertar o que não está quebrado? Só porque não podemos nos levantar e nos afastar uns dos outros, não significa que não possamos ficar sozinhos com outras pessoas ou com nós mesmos, acrescentou Lori. Pessoas unidas podem ter uma vida muito privada. Ela também compartilhou seus sonhos de um dia ter sua própria família, explicando: eventualmente, eu adoraria ter uma família, um marido e meus filhos. O entrevistador perguntou então a George se ele compartilharia a intimidade com algum futuro marido, ao que ele respondeu: ele seria como um cunhado para mim, é isso. Eles podem fazer o que quiserem e eu agiria como se nem estivesse lá. Eu bloquearia isso. Os gêmeos desafiaram todas as previsões dos profissionais médicos que diziam que eles não viveriam além dos 30 anos. Elas se tornaram as gêmeas siamesas mais velhas de todos os tempos em 2015, ultrapassando Masha e Dasha Krivosliapova, que morreram aos 53 anos. Lori e George Chappell morreram aos 62 anos. Faleceram no domingo, dia 7 de abril de 2024,
em um hospital na Pensilvânia, a causa da morte não foi revelada. Eles deixam o pai, 6 irmãos, várias sobrinhas e sobrinhos e uma grande família de amigos. Lori e George Chappelle, os gêmeos siameses mais velhos do mundo.